Olá, eu sou Vivi Rabelo, especialista em harmonização orofacial. Nosso podcast hoje é em dose tripla. Eu tô com 3 maravilhosos aqui. A gente vai falar hoje em homenagem ao Outubro Rosa, esse mês tão especial para as mulheres. Outro dia uma paciente me disse: doutora, meu marido tá o tempo todo lá no celular. Eu falei: manda mensagem para ele. Eu já fiz isso, eu já falei isso também. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Pode Vir. Estou aqui extremamente feliz e honrada de receber cada um de vocês. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Você pode começar, mano? Posso. Eu sou Magali Tourinho, sou enfermeira, trabalho com sexologia humana e trabalho no resgate da libido feminina, desse desejo da mulher ter uma relação saudável, de ser uma mulher sensual. Só que nesse processo, o que acontece com essa mulher? Ao buscar o desejo para viver um relacionamento saudável, ela simplesmente encontra a essência feminina, o verdadeiro poder feminino que a gente fala tanto aí na mídia. E aí onde entra Magali Tourinho, sexóloga, né? É o resgate dessa libido feminina para que essa mulher tenha uma independência emocional. Seja ela mesma, independente da situação que ela esteja vivenciando no momento. Eu sou Maiana Marro, fisioterapeuta pélvica, psicoterapeuta, especialista em sexualidade feminina. E o foco do meu trabalho são justamente as mulheres com disfunções sexuais. Eu sou Wendy Delmondes, eu sou especialista em reprodução humana, coordenadora do Serviço de Reprodução Humana Mater Dei Salvador. E por trabalhar com reprodução humana, me deu a oportunidade de trabalhar com casais e ter a experiência de dividir a vida a dois. Então, foi muito enriquecedora essa experiência. Coisa boa. A gente vai ter aqui, dentista, enfermeira, fisioterapeuta, médica. Olha como a gente está aqui numa oportunidade rica, né, de compartilhar o que a gente escolheu para a vida, que é cuidar de pessoas. E hoje, em especial, a gente vai falar das mulheres, que no mundo machista o assunto sexologia ainda é um tabu. As pessoas têm ainda um pouco de receio de falar sobre isso. Como é isso no dia a dia de vocês? Vocês que têm contato mais direto e mais direcionado nesse aspecto com essas mulheres, com essas pacientes. O tabu, ele é fato e ele é a causa, né, da disfunção, né, meninas, dos problemas que a gente tem. Então, falar de sexualidade é tão difícil, né, para o ser humano, né, para o indivíduo, por conta das questões culturais, por conta de como o homem vê, de como a mulher vê, que já já aparece aí para mim, né, como sexóloga, como o primeiro ponto de, digamos, de problema a ser tratado, entende? Então, os mitos relacionados à sexualidade, os tabus relacionados à sexualidade, no meu dia a dia já funciona como uma barreira, né? Então, até pra gente, a gente estava até conversando aqui, ali, nos bastidores, né, sobre como às vezes, inclusive, a gente ouve piadinhas, né, sobre o nosso trabalho, por conta de lidar com um tema que é tão eu costumo dizer que tão pouco valorizado, e é de uma dimensão. E na vida do ser humano, do sexo, a gente veio, seremos seres sexuados até a nossa morte, né? E se a gente veio dele, por que tanto tabu? É realmente uma questão cultural que impacta. Em outras culturas, em outros países, é diferente? Alguns mais, alguns menos. Né? Outros muito mais. Muito né? mais. Muito mais. Agora, a questão do brasileiro é, de fato, como esse tabu interfere na relação a dois. Até porque a gente é muito mais caliente, a gente vive mais o sexo, a sensualidade. Né? O brasileiro tem isso muito mais aflorado, né, do que o europeu. O clima tropical. E a sexualidade é uma fragilidade humana, né? Então é difícil lidar com isso, é difícil eles chegarem e expor justamente a vulnerabilidade. E aí a gente precisa realmente se preparar para poder receber e acolher todo esse tabu. A gente não ser o veículo de preconceito, a gente não ser o veículo de mais um tabu e mais uma questão da vergonha de falar sobre o tema. Né? A gente tem que abrir essa escuta, a gente tem que naturalizar toda essa questão da sexualidade, que é, assim, como Magali falou, a gente nasce e morre seres sexuais, né?
Então, e lidar com naturalidade com essa questão é importante. E não tem nada de natural, por causa dos dogmas religiosos, da forma que somos criadas, principalmente as mulheres. E aí, uma vez, me foi perguntado, por que mulheres? Por que você preconiza trabalhar com mulheres? Justamente por isso. Porque as mulheres viveram o tabu de uma forma muito mais ostensiva. E agora que a gente está tendo coragem de aflorar, de falar, de dizer que a gente não está satisfeito com uma coisa ou com outra. E aí a importância, né, da educação e desse olhar mais direcionado para o feminino. E quando a gente está falando, a gente está conversando, a gente está dando a possibilidade de diminuir conflitos. É conversando, é entendendo um ao outro que a gente possibilita uma conversa mais esclarecedora, mais real e trazendo a possibilidade de resoluções. Então, a conversa, falar sobre o assunto, sem dúvida, diminui muito os conflitos e eu acredito muito como uma forma de solução. Que a gente, como profissional de saúde, consegue entender sexualidade como parte da vida, a parte da fisiologia, a parte mental, tudo. A sexualidade é abstração, né? Tipo assim, a mente precisa do abstrato, ela precisa buscar prazer em tudo que ela faz, e a base disso tudo é a sexualidade. Dentro do foco do trabalho de vocês, a gente trazendo a questão, né, que foi o que nos uniu aqui hoje, do Outubro Rosa. Não sei há quanto tempo que existe essa data, né, esse marco, e a gente vê que a imprensa, né, os serviços de saúde de forma geral, eles realmente focam nisso, trabalham nisso, e as mulheres cada vez mais se envolvendo com campanhas. Eu estou até com um colarzinho aqui que a nossa amiga Nete Viana desenvolveu em prol de uma campanha social, que é para o Outubro Rosa. Enfim, vocês observam mais movimentação assim nos consultórios? Vocês acreditam que toda essa campanha tem ajudado mesmo as mulheres no propósito que ela vem, de prevenção, de autoconhecimento? No meu caso, não. Acredito que a Wendy fale disso, né, de uma forma mais... O meu foco não é o câncer de mama, mas assim, o que os estudos têm mostrado, já fizeram alguns estudos mostrando, já foram publicados em 22 e 21, o tanto que o Outubro Rosa ajudou. Porque na verdade ele foi, né, o início do Outubro Rosa, ele foi fundado em Nova York, em uma instituição que fez uma corrida e distribuiu os lacinhos cor-de-rosa para que a gente tivesse uma luta para apoiar as pessoas com câncer, e aí popularizou, foi ganhando o mundo, e ficou no Outubro Rosa, né, o marco de olhar para as mamas, fazer o rastreamento para um diagnóstico precoce, porque isso, sem sombra de dúvida, é onde está o grande pilar de um tratamento melhor. E aí nessas pesquisas, né, que foi desde 1990, já tem tanto tempo, o que é que o Outubro Rosa de fato trouxe? O tanto que diminuiu o câncer de mama. E ao se deparar que a gente teve um rastreamento precoce, que a gente pôde diminuir sim a mortalidade, a estimativa é que foi diminuída em 40%, porque a gente teve essa oportunidade, e hoje o olhar está muito maior de não só você fazer um diagnóstico precoce, mas o que é que está ao nosso alcance para diminuir fator de risco, que é isso que a gente também tem que trabalhar. Hoje, então, assim, nessa diminuir fator de risco vem você ter uma vida saudável. E quando a gente fala em vida saudável, a gente fala no bem-estar. E aí, quando a gente fala no bem-estar, a gente acaba falando nessa parte de sexualidade, porque estar bem com você própria é importante que por trás disso tem uma parte sexual bem resolvida. A sexualidade acaba estando em tudo, né? Porque se a gente para ver em miúdos, quando a pessoa não está bem resolvida com a sua sexualidade, com a sua vida íntima, isso vai para outros setores da vida. No autocuidado,
no cuidado com questões de trabalho, escolhas profissionais. Então, uma coisa puxa a outra, é um ciclo. E que a gente alimenta um para poder alimentar o outro, para nutrir o outro, e aí essa ciranda rodar, né? E a questão do Outubro Rosa, eu acho importante, e eu acho também, eu concordo, aí eu falando não em estatísticas, mas em vivência, que também fez a mulher se olhar, a mulher abrir os olhos para o seu próprio corpo, porque automaticamente o medo do câncer fez com que se tocasse mais, faz com que se toque mais. E o tempo, né? Voa, né? É um ano, pelo menos uma vez por ano, ela vai lembrar Outubro Rosa. Eu preciso renovar meus exames, eu noto muito isso. E além dos exames mesmo de imagem, é o autoexame. E com isso, a gente estimula também algo que as mulheres precisam fazer, Sim. que é o toque, e o toque do autoconhecimento. De conhecer o seu corpo, de entender onde é mais agradável ser tocada, onde não é, o que incomoda, o que não incomoda, né? E aí a gente desenvolver outras questões em cima também da campanha do Outubro Rosa. Esse auto-toque, né, é muito preconizado pela Organização Mundial de Saúde justamente por isso, porque ele não substitui o rastreamento pela mamografia. É um complemento, mas é nessa hora que eu me toco é que eu vou me conhecer. Na hora que eu me conheço, aí vem o que você fala, é a hora que, se eu me conheço, eu gerencio melhor tudo que está ao meu redor, eu ganho outra amplitude do meu horizonte, quando primeiro eu me conheço. Então é importantíssimo. E no meu caso, a campanha faz o contrário. Como eu saio para dar palestras, né, já há um tempo isso acontece, tipo, vamos falar sobre autoestima, né, no Outubro Rosa, sobre, em especial a autoestima da mulher que tem o câncer, que está em tratamento de câncer, enfim. O que acontece? Quando eu chego para falar nesse espaço, nesse lugar, são mulheres que, em regra, estão com a sua libido comprometida, entende? Então, aí vem o espaço de olhar para essa libido, porque às vezes, entende, eu estou ali naquele processo e aquilo é normal, eu não preciso ter, teoricamente, o que elas chamam de libido, que eu chamo de desejo, né? Eu não preciso, eu vou passar um tempo sem, na verdade não é. Então, a campanha traz, sim, por exemplo, as pacientes que chegam lá, elas não vão mais por conta do Outubro Rosa, mas o Outubro Rosa faz com desperta. Que depois que elas olhem, que elas comecem, não, eu estou num processo, eu tenho uma condição agora que precisa de um cuidado, o próprio medo, né, da doença, da insegurança da cura, né, ou não, os medicamentos que tomam, a secura vaginal que alguns causam, o distanciamento da intimidade do casal, tudo isso, quando eu estou lá palestrando sobre a autoestima no Outubro Rosa, isso vem à mente, e aí pós-outubro, aí eu tenho sim, em regra, alguma paciente que vem, e aí, olha, Magali, eu estou nessa condição, e aí vamos fazer, porque tudo passa pelo que eu conheço, pelo autoconhecimento, né? E essa questão, eu não sabia, você contou de Nova York, do lacinho rosa, que isso a gente adotou também, né? Aqui, popularizou. E isso é legal, porque eu mesmo, como não trabalho diretamente com a área, mas atendo muitas mulheres, onde a gente acaba perguntando, né? E aí, já fez seus exames esse ano? Tem um lacinho, a pessoa recebe um lacinho, faz as campanhas. A gente está aqui hoje por conta disso. Sim. Né? E eu acho que é missão mesmo, né? Como profissionais de saúde, independente de estar atuando diretamente naquele processo com aquela mulher, mas da gente estar se ajudando e cuidando umas das outras. E o que a gente precisa olhar também, junto com isso, eu tenho refletido muito sobre isso, porque o outubro rosa, o câncer de mama, a incidência de câncer de mama faz a gente voltar o olhar para o câncer de mama e para o tratamento do câncer. Só que esse tratamento do câncer traz outras consequências muito devastadoras para a mulher, para o corpo da mulher, para a autoestima da mulher. E aí não é olhado para isso, como Magali falou, não é olhado para essas outras coisas, porque o olhar está focado, né, no problema, na doença. E o câncer e o tratamento do câncer, o que faz curar o câncer, traz secura vaginal, estenose, né, atrofia vaginal, coisas que a mulher acha que é normal.
e que vive aquilo e que convive com aquilo e que acha que morreu para a sexualidade, morreu para os prazeres da vida, porque ela está viva. E não é assim. Eu acho que a gente pode trazer, né, para essas pacientes a associação, sim, da cura, do tratamento e também de uma vida plena, né? Exatamente, de uma vida plena. Mas eu acho que quando nós da área de saúde traz essa mensagem de que é possível uma cura e é possível tentar diminuir os transtornos, melhorar a qualidade de vida, né, ué? Isso faz ela lutar. Sim. No meu mundo da reprodução humana, porque assim, né, 5 a 10% é diagnosticado em mulheres com menos de 40 anos e muitas dessas mulheres ainda não tiveram filhos. E quando você propõe para ela a possibilidade do congelamento de ovos antes do tratamento, quando ela vê pós-tratamento uma possibilidade de vida plena, isso faz com que ela lute. Então, assim, a gente precisa, como profissionais da saúde, passar essa mensagem. É um câncer que acomete mulher. Acomete homem, sim, mas é 100 vezes menos frequente. Então, é um câncer nosso, é um câncer de mulher, e a gente precisa estar junto e proporcionar para ela um tratamento e tentar minimizar todas as sequelas que o impacto de um diagnóstico desse pode trazer. Então é importante que a gente esteja aqui, que a gente converse, que a gente leve para quem também não está doente e para quem também quer uma vida plena, né? A gente tem um ponto em comum, nós quatro, no nosso trabalho, né, que é justamente a questão da autoestima. Sim. Né, que eu acho que é onde a gente consegue se encontrar. Porque eu realmente hoje eu vejo que o meu trabalho dentro da harmonização orofacial não entrega um procedimento. Eu resgato a autoestima que às vezes estava adormecida, a mulher nem sabia que ela poderia estar mais plena, ter uma melhor qualidade de vida, assim, de ter orgulho, de olhar no espelho e falar, ter orgulho da mulher que eu me tornei. Então essa questão esse privilégio que nós temos, né, através do nosso trabalho que a gente escolheu, de trazer essa autoestima num processo de um tratamento pós-câncer que é doloroso, não só fisicamente, né, mas muitas vezes a pessoa não tem força para reagir, entra num processo de depressão, a parte emocional fica abalada, e é sim possível melhorar a vida sexual, como você trouxe, resgatar a autoestima através do meu trabalho de harmonização orofacial. Sim, pode fazer. Muitas pessoas acham assim, porque teve um câncer que a pessoa não pode fazer. Sim, depois de um certo período que está tudo estabelecido, pode e deve, porque isso ajuda. A gente sabe que o impacto da autoestima no empoderamento mesmo, dela voltar a ser inserida talvez no mercado de trabalho. O bem-estar físico impacta muito na autoestima, com certeza. Então, quem cuida da estética, sem sombra de dúvida, está entregando. Você tem toda a razão, porque se você gostar, você acreditar na sua imagem física, isso faz toda a diferença. E tem um ponto que eu acho extremamente importante, que até que a Vivi falou aqui agora, assim, nós da área de saúde, e nós aqui somos da área de saúde, nós aqui somos mulheres, né? E quando você toca como dentista numa face, quando você toca num corpo, quando você toca numa área pélvica, quando eu toco no braço, numa mão para poder falar, então assim, é de mulher para mulher. É de alguém que se dedicou um pouco mais àquele tema, né? A gente se dedica todo dia um pouquinho à nossa área, e a nossa área tá, então assim, essa coletividade, essa força, né, desse inconsciente feminino, isso é muito importante. Hoje a gente fala até muito mais disso, né? Mas antes a gente trabalha bastante hoje a questão do não julgar, do deixar a mulher, né, ser ela mesma, de olhar, e isso ganha força numa campanha, né, de Outubro Rosa, porque é mais um momento de união, é mais um espaço de fala. Isso eleva a autoestima, porque também o que é, né, a autoestima, para além dos cuidados, é
acreditar. Eu, Magali, sei que sou capaz de executar pequenas atividades do meu dia a dia. Então, se ela fez o tratamento, chegou aqui, começou a se cuidar, aí você fala reinserção do trabalho, ela vai para o trabalho mais segura, né? Ela se sente mais bonita, ela vive um relacionamento mais de uma forma, entende? Então, assim, acaba que é um momento, o Outubro Rosa é um espaço de fala feminina, de visibilidade feminina, que através do toque, e a gente falando isso aqui agora, que eu imaginei, é só o toque que era para o problema e que tomou a dimensão que tomou, entende? Eu comecei a me tocar, eu estou olhando para mim de uma outra forma, eu começo a ver outras faces. É sobre isso. É você mesmo. se olhar, e na hora que você se olha é que você dá a oportunidade de se conhecer e gerenciar o que você pode fazer de melhor, o que você pode contemplar e o que você pode ter gratidão ao que você já tem. E isso né? Eu trabalho, meninas, com uma coisa que eu acho muito legal, sabe? A mulher fala, desejo, tô sem libido. Muito comum, né, no seu consultório. É muito fácil pra gente, mulher, sentar numa recepção de um ginecologista e dizer, eu tô sem libido. O homem não faz isso. A gente fala tranquilamente. Eles não falam. A gente fala não pode nem encontrar. A gente fala já de uma forma tranquila. Só que eu trabalho libido de uma forma macro. Então, pra mim, Magali, né, no meu viver, libido é aquela energia de vida que faz você acordar todos os dias, estando cansado, não gostando do que faz, mas precisando trabalhar. Aqui, é macro. Aí, desejo sexual é aquilo que eu sinto pelo meu parceiro que está relacionado ao ato sexual propriamente dito. Tá embaixo do guarda-chuva, libido. Entende? Então, assim, concorda que se esse meu desejo cai, a minha libido também cai? E a minha libido, ela como eu digo, macro, é a pulsão de vida que vai fazer eu me mexer. E aí a natureza é tão sábia que aí eu volto um pouco para a maternidade. Quando a gente pare, a gente volta a nossa libido 100% para cuidar daquele bebê. Porque aquele bebê, se a gente não cuidar em 28 dias, ele morre. Né? Isso, aqueles primeiros 28 dias são cruciais, né? Então, a nossa libido tá toda, a natureza é perfeita, tá toda voltada para o cuidado daquele bebê. Tem a questão hormonal, da amamentação a gente sabe que tem, mas tem a libido, ou seja, eu esqueço o marido, eu esqueço casa, e eu vou cuidar daquele bebê, porque eu preciso para que ele fique vivo. Beleza. Quando a gente tá nesse processo da patologia em si, do câncer em si, a gente volta toda a nossa libido para isso, para aquele tratamento. Para aquilo. E no momento que a gente... O foco de energia, né? O foco, a libido. Então, quando eu digo para ela que se ela se cuidar, que se fizer uma atividade física, né, que ela precisa se olhar, que existe uma vida para além do tratamento, eu estou mudando o foco da libido. Eu estou colocando a minha libido exatamente no que você disse. Olha, tem uma vida aí de uma mulher aí que precisa ser cuidada. O tratamento é uma parte disso. Né? Então, assim... É um tema que está totalmente... E aí você vai, né, buscando também melhorar seu estilo de vida como um todo. Inclusive, quando a gente está num momento difícil, quando a gente está, né, passando por problemas, seja emocionais, seja de saúde, como um aborto de repetição, é importantíssimo que a gente tente, porque às vezes a gente não consegue gerenciar tanto aquele problema que a gente está vivendo, mas se a gente começa tomando conta do estilo de vida, você interferindo num dia saudável, ele vai trazer força para combater um desgaste emocional, um desgaste físico. Então, assim, também é importantíssimo no meio de tudo isso que nós, mulheres, falamos muito nisso, em estilo de vida. A ciência combate muito isso, porque são fatores de risco que eu posso modificar. Eu não posso mudar a minha genética, minhas mutações gênicas, minha história familiar, minha idade, mas eu posso trazer para o momento que eu estou uma resposta melhor. E é no estilo de vida que a gente vai, com certeza, ter o maior fator modificável para trazer mais saúde. Sim, Mai, conta pra gente como é a sua rotina clínica. Qual o perfil de mulher que vai te procurar? Você recebe casais? Como que funciona hoje o seu dia a dia de cuidado aí na região pélvica? O meu dia a dia é 95% de mulheres, pouco vai o casal, mas a mulher, quando chega para mim, já é porque aquele problema sexual já está interferindo na vida toda, porque é muito difícil, é muito complicado também assumir a vulnerabilidade. Esse problema é muito mais fácil colocar embaixo do tapete, né?
Ou simplesmente falar, é normal, uma dorzinha é normal, secura é normal, falta de orgasmo é normal, e vai levando a vida, porque a gente sabe que é muito mais fácil não olhar, né, o problema. E aí, quando elas chegam pra mim, aquilo ali já tá interferindo no relacionamento, o marido já tá cobrando, ela tá sentindo realmente falta. E aí eu pego a bomba estourada, na verdade. Eu sempre pego essa bomba estourada. E aí eu tenho que gerenciar, né, as questões psicológicas com as questões físicas para poder chegar ao meio termo e entender a raiz daquela questão, daquele problema, né, que tá ali estourado. E daí, ir tratando, ir guiando e chegar no objetivo sabe final. Que às vezes eu percebo assim, que é normal uma mulher comentar que em um momento determinado ou em determinada hora ela sentiu alguma queixa, tanto da parte de desejo como da parte, né? Qualquer queixa que vinha comprometer a parte sexual. E eu acho importante que ela entenda que isso é normal, que isso pode acontecer. Que o problema vai ser, como você disse, a persistência dos sintomas. E que isso esteja começando a trazer para ela um desconforto, um desgaste na relação, ou seja, a persistência daquele quadro que comprometeu a qualidade de vida. E aí ela já deve fazer essa procura para não deixar que essa coisa vá... Exatamente, se estendendo. Mas sabe o que eu acho? Em muitos casos, as mulheres desconhecem a possibilidade de tratar, ou conseguem ter a sensibilidade profissional de entender que aquilo, como você trouxe, né? Que aquilo é um problema. Ela acha que, não, tá tudo bem. A gente meio que se acostuma com os ciclos, né? A conviver com os hormônios, desde menina, que aí menstrua, aí o corpo muda, a menstruação tá regular, não tá, daqui a pouco tá, e aí engravida, para de menstruar. Então, assim, acho que muito disso, por falta do conhecimento mesmo. A grande maioria das mulheres desconhece essa parte técnica, e aí quando vê, a bomba já estourou. E aí uma coisa também que acontece muito é viver no automático. Eu percebo muito isso. A gente vai vivendo no automático e não vai se observando. Não vai tendo aquela calma do respirar e entender, não, eu estou diferente hoje. Isso também tem relação com se conhecer, né? Não, eu estou diferente hoje. Poxa, começou a doer. Aí tem relação de novo. Poxa, doeu de novo, como você falou, Wendy. A persistência da queixa, né? Da queixa. E vai na normalidade. Só que aí chega uma hora que essas queixas, essa dor, esse desconforto, esse ardor, acaba interferindo na libido. Então ela já não quer mais ter relação e vai pro automático, vai pro inconsciente. A pessoa acaba não entendendo. As preliminares são prejudicadas e aí a frustração, a ansiedade é trazida para esse momento e acaba gerando uma insatisfação sexual e aí comprometendo todo o relacionamento do casal, bem-estar, bem por aí também. Eu também concordo. Eu estava falando com elas antes, assim, de 100 mulheres que me procuram, 90, 80, 90, elas não estão... Minha maior busca, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, né? Ou seja, baixo desejo, baixa libido. Dessas 100 mulheres, 85, né, 90, elas não estão com baixa libido, elas não entendem o que é o processo, persistem, né, nessa questão de fazer o sexo de uma forma automática, de naquele momento ali, não usar a questão da sexualidade para o bem-estar, porque é muito cruel hoje em dia ainda. A mulher ainda acha, inconscientemente, que o sexo é bom para o homem e não para ela, porque ela faz para cumprir tabela, né, para manter relacionamento. Muitas me buscam porque os maridos já chegaram e disseram assim, assim, tá difícil. Exatamente. Né? Então, assim, uma mulher rígida, uma mulher saudável, né, um casal rígido com uma frequência sexual de 2 vezes ao mês. Né? Aí você vê na mídia muita questão do tipo, a frequência, cada casal tem o seu. Beleza, claro que existe a dinâmica do casal,
Mas você tem um casal jovem, um casal que não tem doença, um casal que se gosta, que se respeita, e aí você 2 vezes no mês. Não é normal, não é saudável, entende? Isso não é saudável pro dia a dia, isso não é saudável pro relacionamento. E a mulher tem muito disso, de um dia que tá extremamente cansada, e aí onde o prazer dela está em deitar na cama e dormir, né? Então, uma mulher que acabou de parir, que o maior prazer do mundo é deitar e dormir sem acordar durante a noite. Então, e vai deixando e vai simplesmente cumprindo tabela, porque o marido quer, e quando a gente vê, já tá. Então, esse é o dia a dia, né, da mulher, que é diferente do homem. Ele, quando ele vai para a relação sexual, ele simplesmente fecha o olho. Eu digo fecha o olho para os pacientes, mas eu digo que você pode estar até de olho aberto, tá? Mas ele vivencia aquilo ali até ele chegar ao objetivo dele, que é vivenciar o prazer. Tá? Então ele sabe o teu cheiro, ele sabe se hoje você lubrificou menos do que ontem, ele sabe se hoje você estava mais disposta, ele percebe tudo, ele não fala, mas ele percebe tudo, né? E a gente não, a gente vai pro sexo como? Amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu vou gravar o podcast 6 horas da manhã. E vai dar satisfazer a parceria. Eu tenho 300 pacientes, tem alguém no quarto do lado, e quando a gente fala isso, a gente não se entrega, a gente não fantasia, então vai pro mecânico, dói. E sexo é para ser bom, porque se doer, o cérebro não vai repetir. Né? Ele quer uma memória positiva. O cérebro busca prazer o tempo todo. Eu não posso desejar algo que não seja bom para mim. É tipo docinho de festa. É o auto-boicote. Sim. É o auto-boicote. E é tipo docinho de festa, sabe? Que você vai numa festa, tem aquele docinho maravilhoso, você come um só, mas ele tava muito gostoso. No dia seguinte você volta e você, poxa, eu deveria ter comido mais um. Mas se você deu uma mordida em um ruim, você não vai no dia seguinte nem sentir saudade desse doce. Então o sexo funciona por aí mesmo. É verdade. E o que é esse sexo bom? É passar. Aí eu vi ali meu parceiro, eu passei a mão, tipo assim, nele, dei um beijinho. E essas coisas a gente vai construindo. A gente se ausenta tanto disso que quando a gente vê, a gente não faz mais. Né? E aí, às vezes, é uma atitude simples. Volta a fazer devagarzinho. Uma então, foto. Uma mensagem, tô te esperando. Fala muito isso, eu acho muito incrível, assim, que ela toca a gente nas consultas, né? Ela fala, celular, eu nunca esqueci isso. Celular é um ladrão de tempo, ele compete com a relação, porque realmente o dia a dia da gente. Não, o dia a dia da gente é muito concorrido, né? E aí você já chega em casa, quer ver menino de festividade, o marido vai sobrando, vai ficando. Aí claro que você para dar atenção pra ele, você tá lá, deixa eu atualizar o meu. Não, você precisa compatibilizar o horário, né? Os dois precisam estar juntos. Outro dia uma paciente me disse, doutora, meu marido tá o tempo todo lá no celular. Eu falei, manda mensagem pra ele. Eu já fiz isso, eu já falei isso pra ele. Fala pra ele, olha aqui pro lado que você tá perdendo. Manda mensagem, porque se essa é a forma de ele perceber, ele vai tomar um susto, vai sorrir e vai olhar pra você. Eu já tive paciente ao contrário, de saber. Magali, eu chego acabada, cansada, vou olhar a tarefa de menino, fazer. Quando eu termino, que chego no quarto, ele tá lá todo preparado, me esperando. Que desespero! Ai, meu Deus, eu quero dormir. Exatamente, então assim, tem os dois lados, né? Tem os dois lados, e isso vai lidar com isso também, de ensinar esse paciente porque todo mundo acha que sexo é só penetração, então existem várias formas de você ter sexo quase todos os dias, brincando, sendo diferente, né? Enfim. E aí é uma linha tênue a gente falar, porque elas perguntam, e aí, eu faço ou não faço? Porque às vezes eu pego no tombo, falo muito isso, né? Às vezes eu vou acabo pegando no tombo. E aí eu paro e penso assim, meu Deus do céu, é justo com a mulher que além de ter sua jornada profissional, tem sua jornada doméstica, né? Tem seu papel de mãe, ainda ter que estar disposta e querendo, aí eu paro e penso assim, meu Deus do céu, é justo? Porque o homem, na verdade, muitos papéis que a mulher desempenha, ele não desempenha. Então é muito mais fácil, além dele ter a sexualidade que pega assim, eu vi uma vez uma comparação que achei fantástica e sempre uso depois disso, que o homem é o fogão elétrico. Então ele pega rápido, ele esquenta rápido, você liga ele já tá quente. E a mulher não, é a lenha. É a lenha, exatamente, é a lenha. Então tem que abanar, tem que estimular. E aí, como é que essa mulher vai estar estimulando? Como é que essa mulher vai ter desejo sexual,
morta de cansada. Como é que essa mulher vai ter orgasmo morta de cansada? Precisa compatibilizar o horário, sem dúvida. É estar casada, né? Então, assim, se eu optei por estar junto com alguém, eu tenho que me dedicar a ter um tempo junto. Porque senão, assim, eu amo aquela pessoa, eu quero estar com aquela pessoa, mas a gente não compatibilizou. Aí a hora que, como você contou aí, a hora que era bom para um, não era bom para outro. Então, compatibilizar horário, fazer encontros, inclusive hoje está muito, assim, comum a gente ver casais marcando datas. Vamos marcar datas. A gente marca compromisso, a gente marca a data de pagamento, então vamos também passar a agendar encontros. E aí vai da dinâmica de cada casal, né? Eu acho já que a coisa pode acontecer de forma mais natural, mas se esses encontros precisam ser agendados, que sejam. E se funciona para aquele casal ali, que seja. Agora deixa eu botar não pode perder a conexão, né? Deixa eu botar um fogo no parquinho. Ai, tá começando a ficar bom. Eu boto fogo no parquinho na fala de Mai, porque assim, quando ela pergunta assim, ó, é justo para essa mulher, porque de fato é o que a gente é. O dia da gente não é fácil. Mas existem muitas mulheres que não fazem, entende? Então assim... Mas que não fazem o quê? Sexo. Ah, tá. E aí o que acontece? Ela não cedeu a esse pedido do marido. Quando ela perguntou, tipo assim, quando ela fala, a paciente dela perguntou, ei, mas faço ou não faço? Entende? Aí ela se questionou, tipo assim, ó, como é que ela responde, né? Porque é justo, com a mulher cansada e tudo mais. Existem muitas mulheres que não fazem, que acabam, tipo, cedendo mesmo ao cansaço, deixando essa relação pra depois, entende? Porque mas não faz nunca, né? Nunca, entende? E sexo é igual atividade física, quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Porque tem os benefícios inquestionáveis, né? Se for bom, os benefícios inquestionáveis para como é que se diz? Pro corpo, pro cérebro, enfim. Então, a gente também tem, não é que a gente tenha que pensar, eu não estou propondo que, pensar também no homem, mas existe também um mito relacionado ao homem, né? Qual é? Tipo assim, de que ele está sempre disposto, de que ele, por exemplo, que ele não se cansa como a gente, porque ele está lá muito mais disposto de manhã cedo pelo ciclo circadiano dele, né? Então, para ele, teoricamente, fazer de manhã era mais fácil, porque à noite ele também tem massa muscular para gastar, gastou bastante, ele se esforçou bastante fisicamente durante o dia, teoricamente, para isso. Então, assim, vai ser sempre os dois. E você agora, que atende homem, desculpa interromper, mas me veio a curiosidade. Você que faz orientação sexual masculina, os homens têm mais desejo pela manhã? Sim. Fisiologicamente? Não, fisiológica, isso, exatamente isso. Fisiológico não, fisiológico ok, eu sei. Então, como orientação sexual, né, como prática. Não, como prática diária, o que ganha mais é à noite por conta do dia a dia. Porque você já tem que levantar, correr, levar filho pra escola, um sai mais cedo, outro sai mais tarde, mas o de manhã, de fato... Mas também tem a questão da fantasia da noite. Eu acho tem que essa questão tá mais também desejoso de manhã. E eu acho que às vezes precisam compatibilizar isso aí, mas eu acho que, né, o homem está mais desejoso de manhã e a mulher mais romântica à noite. Então, eu como atendo muito casais, eu consigo perceber no dia a dia deles, até esse momento, às vezes precisa ser melhor gerenciado, porque um está mais disposto pela manhã e as mulheres tendem a um desejo mais noturno, mais romântico, onde ela está arrumada, onde ela não acordou descabelada. Então, eu acho que existe esse desencontro de interesses. Isso acontece muito. Você me lembrou uma coisa extremamente importante. Desses mais de 6 mil homens que a gente já atendeu, tem 2 queixas relacionadas à mulher. Sabe quais são? Uma, que ela não vai, duas. Uma, que ela não toma iniciativa. Certo? Aí tô falando dos relacionamentos das pessoas casadas, tá? E a outra é que ela esteja livre. Hoje eu não tô tão depilada. E aí, sabe, não do arrumada. Você não falou assim, as mulheres têm o romantismo de estarem mais arrumadas. Elas irem do jeito que elas estão. Então, são as 2 queixas. E eles adoram, né, Magali? São as 2 queixas, tipo assim, que eles querem, poxa, tem que viver aquele do jeito que tiver, daquele jeito, que pra gente funciona um pouco diferente. Mas é um pouco do que eu trabalho também, porque tem horas que tem aquela coisa sabe, até da parte mais selvagem, né, que precisa... Do feromônio. Que a gente precisa disso também, de não estar tão pronta para o sexo,
mas realizar esse sexo, entende? Não romantizar tanto. Sim, então, no meu caso, né, que eu atendo muitos casais, e esses casais, eles estão querendo encontro no período fértil, né, então traz toda uma jornada diferente para a parte sexual, porque muitas vezes esse sexo está sob demanda. E às vezes, assim, com alguma frequência, os maridos me pedem ajuda. Doutora, eu chego em casa, eu não vejo minha esposa, eu vejo um aplicativo, Amor é Hoje. Aí eles são obrigados, assim, meu Deus, eu quero ver minha esposa, como é que ela está? Está num momento maravilhoso, num momento que por si só é um momento em que a alteração do muco, toda uma produção, assim, hormonal favorecendo esse momento, e até por essa ansiedade, quando se quer, ela pode ser, né, como eu posso dizer, mudada por um aplicativo, porque o que queria era ver, né, assim, os corpos, as pessoas, não as obrigações. Aí vai pro procriar. A função da procriação, né? A relação sexual, o sexo para procriar, como nos tempos... Mecânico, né? Que não pode ser mecânico. E não pode ser mecânico, exatamente. Sob demanda. Ele passa a ser sob demanda. E aí cria, né, a frustração, cria a ansiedade e acaba gerando muito mais insatisfação e abrindo outro problema. Ali que eu tô com a dificuldade de engravidar, eu tô tentando engravidar, e abrir outra caixinha que foi insatisfação sexual, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então quem trabalha com reprodução humana, esse é um grande alvo de preocupação, porque é muito comum que esses casais apresentem problemas, insatisfação, e a gente precisa cuidar disso. E desconecta, né, Wendy? E eles se desconectam nesse momento, porque aí fica o ruído, né? Na relação. Porque eles querem estar juntos, eles se amam, mas trouxe tanta ansiedade para aquele momento. Você vê, não foi falta de amor, nem o objetivo é o mesmo, mas foi porque trouxe ansiedade para aquele momento. Complexo, viu? É muito informação. Porque quando você fala de sexo, quando você coloca do lado na cabeça, ela ali falando do aplicativo e eu imaginando essa visão dele como homem, imagine ela como mulher do outro lado, como é que tá? A pressão, né? E isso é um pouco do que a gente estava conversando lá atrás. Enquanto eu falava da mulher, ela se colocava no lugar do homem e perguntava, e ela, entende? Então, é sempre muito isso. Por isso que o espaço precisa ser aberto para falar. Não, e é um desafio para vocês, principalmente para vocês duas que trabalham diretamente. O dia a dia de vocês é lidar e ajudar as pessoas a se resolverem no âmbito sexual, por ser um tabu e as pessoas terem bloqueio, dificuldade, que a mãe falou muito bem, assim, quando chega pra mim é porque o negócio já tá muito sério, muito grave. Agora, Vivi, eu percebo claramente que as mulheres, quando elas voltam de um procedimento estético, elas voltam tão assim, felizes com elas mesmas, assim, se sentindo bonita, que sem sombra de dúvida, isso também vem para a parte sexual, sabe? Muito demais. Aí a gente volta para o nosso ponto que a gente tem em comum, que é a questão da autoestima. Ela conseguir tá plena ali. A gente envelhece, né, gente? Não tem como adiar isso. E isso também é uma coisa que a vergonha da luz acesa, do corpo, dela estar totalmente preparada. Isso, exatamente. Isso passa pelo processo do envelhecimento. Então, quando você consegue envelhecer melhor, ou estar melhor, não só com o seu corpo, mas assim, no caso do meu trabalho, assim, com o seu rosto, gerenciar isso de uma forma mais positiva, com certeza. Isso traz também benefícios, e aí a gente volta e aumenta a libido. E aumenta a libido. Outra, aí voltando de novo no Outubro Rosa, trazendo um estilo de vida melhor, eu vou mexer no sono, então eu vou dormir bem. Quando se dorme bem, você tem mais energia, a produção hormonal fica melhor. Aí você está mais apto a fazer exercício. Aí quando você faz exercício, sua capacidade aeróbica melhora, sua liberação de endorfina melhora. Aí você fica mais disposto a ter uma dieta mais saudável. E tudo isso junto, sem dúvida, vai acabar também interferindo na parte sexual, né? Maravilha. E imagine isso num mundo de mulheres que saem de manhã cedo, que tem 2, 3 funções, que tem filhos, que tem escola, que tem tudo. E a gente consegue. Né? Se a gente parar, né? É só a gente focar o olhar na gente, né? É só a gente focar o olhar na gente. Isso aí. Meninas, muito obrigado por esse momento rico de troca,
de aprendizado para todas nós. Obrigada por toparem de primeira assim, o convite. Eu gostei muito, além de receber vocês, de conectar vocês, que vocês têm áreas em comuns também, que com certeza tem coisa boa por aí. É mesmo. E eu quero pedir a vocês para que vocês deixem algum recado, alguma dica, alguma frase, alguma coisa que faça sentido nesse contexto que nos uniu aqui hoje, que é o Outubro Rosa. E a minha mensagem é sempre de que mulher precisa olhar para si, né? Que existe um poder que é interno, né? Existe uma força que é interna, e que com o passar do dia a dia, né? Com o que acontece no nosso dia, a gente vai esquecendo e deixando de lado. Então que a gente sempre resgate isso através do toque, através do se olhar no espelho, através de valorizar o que eu tenho de melhor, né? O que eu acho bonito em mim, não focar no que eu não gosto naquele momento. Então, naquele momento que eu olho para mim, que eu digo o quanto eu sou importante, que eu resgato a minha história do que eu já consegui, né? Não tem como a gente ter autoestima baixa, enfim. Então, investir na libido, investir na sua sexualidade, investir na sua intimidade, né? Resgata essa força, essa vontade que a gente tem de realizar sonhos, e é fora do comum porque é uma sensação de propriedade, de legitimidade muito grande. Olha, uma coisa que você falou aí de gratidão, né? Você ter gratidão é importantíssimo. Quando a gente está, né, estudando como fazer um enfrentamento positivo, porque quem passa por dificuldade em engravidar precisa trazer um enfrentamento positivo. E uma das grandes dicas que a ciência traz é ter gratidão. Que quando você começa a ter gratidão por algumas coisas já conquistadas ou na sua vida, ou seja, você só não vê aquela coisa preta, você, né, já tem tanta coisa boa que isso faz você lutar, faz você enfrentar aquele problema de forma melhor. Então, a ciência apoia isso. Ter gratidão é uma grande estratégia de luta e de enfrentamento positivo. Eu gosto muito dessa sua fala, porque vai de encontro a esse resultado final, que é o enfrentamento positivo. A fala que eu deixo hoje aqui é fortalecendo o que Magali falou, que é nunca a gente deixar de se olhar. A gente ter coragem de se olhar, a gente ter coragem de melhorar o que a gente tem vontade e também de reconhecer o que a gente tem de melhor. Porque nós somos o yin e o yang, o positivo e o negativo em tudo, e a gente precisa também valorizar o que a gente tem de melhor e não deixar para amanhã o que a gente tem que resolver hoje, não botar nada embaixo do tapete.